Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Estou aqui no estúdio da TV Passionista para mais um episódio da nossa série Biomas do Brasil. No episódio de hoje eu vou falar sobre a Mata Atlântica, tá? Ou floresta pluvial do continente brasileiro, né? Como o pessoal sabe, a floresta ela é ladeada de mar por um lado e o continente do outro. Tá? Então é uma floresta que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Já foi uma grande floresta do Brasil. Hoje sobra, pelos cálculos que alguns estudiosos falam, algo em torno de 7%, tá? Então é uma floresta litorânea, uma floresta que tem passado por diversos desgastes com o passar do tempo. Afinal de contas, a maior parte da população brasileira mora nessa região. Portanto, não dá para conviver com uma floresta em plena harmonia. Isso por causa da nossa história, a nossa história de desenvolvimento e a nossa história de ocupação da área do Brasil. Bom, então vamos lá. Como é essa floresta, né? Que é uma floresta também chamada de Mata Atlântica ou Floresta Atlântica. Essa floresta é uma floresta muito densa, uma floresta muito semelhante com a floresta amazônica. Mas algumas diferenças a gente pode observar, por exemplo, no clima. Vejam só, o mar sopra ventos para dentro da mata. Isso faz com que essa floresta seja considerada uma floresta pluvial, ou seja, chove muito nessa floresta e a umidade ela vem do mar, porque a floresta ela forma um verdadeiro paredão entre o continente e o mar. Isso faz com que o índice pluviométrico seja extraordinário nessa mata. Uma mata de árvores grandes, folhas de diversos tamanhos. Existe muito epifitismo nessa floresta. O que é o epifitismo? Epifitismo é o empoleiramento de plantas pequenas em cima de plantas grandes. Isso pode acontecer, por exemplo, com bromélias, que são plantas de arbusto que são facilmente encontradas na Mata Atlântica, tá? Isso pode acontecer também nas samambaias, que também são facilmente encontradas dentro dessa floresta. Aliás, no caso das samambaias, existe uma espécie chamada de samambaia-açu. Essa samambaia-açu é uma samambaia de grandes proporções, chega a ser do tamanho de uma árvore. E você pode até passar desapercebido por dentro da mata e não perceber a presença de samambaia-açus. Porque você só pode reparar, às vezes, uma delas no tamanho mais maduro do seu desenvolvimento quando você olha para o alto. Pois é, além dessa vegetação, você encontra árvores muito bonitas, né? Algumas árvores, como por exemplo o ipê, né? Que é uma leguminosa muito comum na Mata Atlântica. E você pode encontrar também a cambuci, né, que inclusive dá nome ao bairro do Cambuci, aqui de São Paulo, porque São Paulo está dentro da Mata Atlântica. Você pode encontrar também, raras vezes, mas enfim, o pau-brasil. O pau-brasil que no passado foi uma das árvores mais procuradas da Mata Atlântica. Isso porque o pau-brasil foi muito utilizado na produção de corantes, tá? Pau com cor de brasa. Então essa madeira ela foi muito requisitada desde a época do descobrimento. Parece que um dos primeiros contratos de exploração de pau-brasil data de 1502, ou seja, desde aquela época o Brasil vem fornecendo madeira de forma intensiva para a Europa. Hoje em dia isso acontece de forma clandestina, infelizmente, mas essa exploração sem controle, ela foi praticamente o nosso primeiro código florestal e acabou diminuindo a mata em algo em torno de 7%, como dizem alguns especialistas hoje. E isso pode diminuir mais ainda se continuar essa exploração sem controle.
para a exploração de madeira, a exploração do solo para a formação de pasto, tá? A exploração do solo para a lavoura, enfim, de uma forma ou de outra, é uma das regiões que mais sofre com a presença humana. Alguns animais quase não são encontrados mais na Mata Atlântica, que era rica em pequenos animais como gambás, por exemplo, alguns tipos de preá, alguns tipos de tatu que ainda podem ser encontrados, mas com maior dificuldade, tá? Aves como tucano, por exemplo, eram tradicionais, ainda podem ser encontradas em alguns lugares, mas não com a mesma abundância de antigamente. Esses animais, como também o mico-leão dourado, que também fazia parte do bioma da floresta da Mata Atlântica, tem sofrido graves transtornos na população por causa da exploração do seu habitat, da exploração desses animais para o tráfico internacional, enfim, uma série de prejuízos que a Mata Atlântica tem sofrido ao longo do período que vem desde o descobrimento até agora. Repare, nós passamos por períodos diferentes de exploração desse solo, períodos relacionados à produção de cana-de-açúcar lá atrás, depois a parte da soja, né? A cana ainda é um tipo de cultura muito valorizado no interior de São Paulo, né? Então existem várias formas de exploração deste solo. É uma pena porque ele reunia até então a maior biodiversidade do Brasil. Enfim, existe uma riqueza de fauna e de flora muito rica ainda nessa região, porém já foi muito mais, e tememos que alguns não consigam mais ver a abundância, a fartura da Mata Atlântica. Esperamos que com o tempo a situação comece a se estabilizar, que nós tenhamos consciência de que essa vegetação ela é fundamental, inclusive para o clima, né? Porque faz um controle bem interessante da quantidade de água na atmosfera. Quem aqui já não passou por uma estrada, por exemplo, na Serra do Mar, e viu nuvens saindo de dentro da floresta? Pois é, aquilo é a transpiração vegetal. Repare, é verdade, ela controla de fato a umidade do ar e faz parte do ciclo de chuvas, tá ok? Então hoje eu falei sobre a Mata Atlântica. Volto numa outra ocasião para mais um bioma para você. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!